Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, da minha tradução do Evangelho de João. Chegamos agora ao capítulo 10, lendo, portanto, os primeiros 6 versos. Com toda certeza, Jesus está falando, com toda certeza eu vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe de outra maneira, ele é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é um pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as próprias ovelhas pelo nome e as leva para fora. E sempre que retira as próprias ovelhas, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Por outro lado, jamais seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Até aí a citação. Então Jesus proferiu-lhes esta ilustração, mas eles não entenderam o que lhes estava falando. É preciso entender que o aprisco era comunitário. Então, tinha ovelha de vários donos lá dentro. Por isso, quando no verso 2 aqui diz um pastor das ovelhas, aí está no texto corretamente. Naturalmente, o porteiro iria conhecer todos os donos, todos os pastores legítimos. Agora, quem tenta, obviamente, subir de outra forma é ladrão e assaltante. Agora, já que haviam ovelhas de diversos donos lá dentro, era por isso exatamente que era preciso o pastor chamar suas próprias ovelhas por nome. E eles iriam reconhecer a voz do próprio pastor e, então, aí seguiriam. Agora, eu acho importante o que está no verso 4. O pastor vai adiante delas. Ele guia, ele não impele. Na saída, o pastor tem que andar na frente, pois somente ele sabe para onde eles vão. Jamais seguirão, verso 5, um estranho. Não conhecem a voz dos estranhos. O pessoal não entendeu. Então agora vamos ao verso 7 a 10, onde Jesus vai dizer que ele é a porta. Então Jesus tornou a falar-lhes, com toda certeza eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então agora Jesus diz que ele é a porta do aprisco, obviamente. Além do mais, ele diz que ele é a porta, porque ele vai dizendo que todos que vieram antes eram ladrões e assaltantes. Como fica então? Porque aqui diz que não lhes deram ouvidos. Eu entendo que quaisquer verdadeiros servos de Deus, como por exemplo Simeão e Ana, em Lucas capítulo 2, versos 25 a 38, quando José e Maria levaram o bebê Jesus para apresentar no templo e tal, aí você tinha 2 pessoas que eram servos verdadeiros. Eles não seriam enganados por um falsário. Fatalmente, tinha outros também. Então, Jesus disse que as ovelhas não deram ouvidos aos falsos. Eu sou a porta, verso 9. Quem entrar por mim será salvo. Agora, Jesus, obviamente, está falando
do aprisco como sendo a vida eterna. A única maneira de você alcançar essa vida eterna é através de Jesus. Ele é a única porta que dá acesso a isso. Isso ele vai batizar de outras formas. Um caso muito conhecido é João 14, verso 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Quais são as preocupações de uma ovelha? Proteção e comida. Isso Jesus oferece, claro. Mas como seres humanos são um tanto mais complicados do que ovelhas, ele nos oferece vida abundante também. Isso que nós lemos exatamente no término do verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é coisa que Jesus faz por nós, que nós somos mais complicados do que ovelhas fisicamente falando. Agora, quando no verso 10, Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, para matar, para destruir, aí ele disse, eu vim. Então ele coloca um contraste entre o ladrão e a pessoa dele, Jesus. Então, eu deduzo que por detrás Jesus está se referindo ao ladrão original, que é Satanás. Em João, capítulo 8, verso 44, que a gente já passou, ele chamou Satanás de assassino e mentiroso. O ladrão costuma mentir também, não é? Prosseguindo então, vamos ver agora versos 11 a 18. Versos 11 a 18. Que agora Jesus muda a figura. Eu sou o bom pastor. E antes que ele era a porta, agora não. Agora eu sou o bom pastor. O bom pastor deita a sua vida a favor das ovelhas. Já o assalariado, não sendo pastor e não sendo proprietário das ovelhas, vê o lobo se aproximando, abandona as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o assalariado foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e deito a minha vida a favor das ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É-me necessário agregar elas também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esta razão o Pai me ama, porque eu deito a minha vida para poder retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a deito de mim mesmo. Tenho autoridade para a deitar e tenho autoridade para a retomar. Esta regra recebi de meu Pai. Mais embaixo ele vai falar de aprisco outra vez, mas aqui ele fala que ele é o bom pastor. Então a questão exatamente é que ele vai insistir em que o bom pastor realmente se importa com as ovelhas, ao ponto, se necessário, de morrer por elas. O que não é o caso do assalariado. As ovelhas não são dele. Agora, o verso 14, ele afirma que não somente ele conhece as suas próprias ovelhas, mas que elas o conhecem. Essa questão eu acho muito interessante. Antes ele havia dito que, no começo do capítulo, que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E nós aqui, será que nós conhecemos a voz do nosso pastor? Essa questão eu tenho visto que muitas vezes as pessoas reclamam
que não sabem quando é Deus que está falando e quando não é. Mas se existe alguma intimidade, você tem a intimidade com Deus, você há de saber quando é Ele que está falando e quando não é. Quando é Ele e quando é um enganador, um inimigo, como queira. Essa questão de ouvir e reconhecer a voz do pastor tem a ver com intimidade. Essa é uma coisa que eu coloco para quem quiser me ouvir. Se você acha que tem dificuldade de saber quando é que Deus está falando, você precisa gastar mais tempo com Ele. Tem que desenvolver essa intimidade. Verso 15. Ele declara que ele conhece e é conhecido pelo Pai. Ele aqui diz que agora ele está falando realmente do propósito pelo qual ele veio. Ele disse, eu deito a minha vida a favor das ovelhas. Ele está falando. Isso é coisa que ele vai fazer, ele já sabe. Ela está chegando perto. Agora, verso 16. Vamos com calma aqui. Vamos ver se entendemos. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Como assim? O aprisco aqui deve dizer respeito a Israel. Exatamente, lá que ele está no momento. De sorte que as outras ovelhas seriam os gentios. Paulo, aliás, desenvolve este tema em Efésios capítulo 2, versos 11 a 22. Isso é um texto maior, você terá de ver em casa. Efésios 2, versos 11 a 22. A questão exatamente das outras ovelhas, os gentios, que Jesus também tem que atrair, agregar, para que haja, no fim, um só rebanho e um só pastor. Mas, obviamente, no tempo de Jesus, ele fisicamente aqui na terra, havia uma separação entre Israel e os gentios. Não era uma coisa fácil, não. Então, aqui, Jesus está falando mesmo da igreja, que a igreja vai arrebanhar tanto o judeu como o gentio, quer dizer, aí essa distinção dentro da igreja não existe mais. Um só rebanho, um só pastor. Agora vamos com muita atenção ver o que Jesus vai dizer agora no verso 18. Mas primeiro 17, por esta razão o Pai me ama, porque eu deito a minha vida para poder retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes eu a deito de mim mesmo. Tenho autoridade para a deitar, tenho autoridade para a retomar. Esta regra recebi de meu Pai. Agora vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. Ninguém a tira de mim. Quer dizer, ninguém pode tirar a vida dele. Ele deita por conta própria. Vamos ver isso. A cruz não matou Jesus. Isso aqui é importante. Você tem que entender. Não foi a cruz que matou Jesus. Ele despediu o seu espírito. Você pode ver isso claramente em João 19, verso 30, Mateus 27, verso 50. Em Marcos 15 e verso 39, o grande brado, seguido imediatamente de morte, convenceu o centurião. Ora, esse centurião tinha presenciado muitas crucificações e não iria se impressionar mais com isso. Ele bem sabia que uma pessoa na cruz morria asfixiada. O peso do corpo empurra o diafragma contra os pulmões e a pessoa não pode respirar. Pregar os pés era um procedimento sádico que prolongava a agonia. Para não morrer, a vítima empurrava contra o prego para tomar um fôlego. Finalmente, quando fraco demais, morreria por falta de ar. Abre parênteses. Foi por isso exatamente que quebraram as pernas dos dois malfeitores que foram crucificados com Jesus. Com isso, morreram dentro de poucos minutos. Fecha parênteses. Agora, atenção. Obviamente, alguém morrendo sem ar não pode dar um grande brado. O centurião entendeu que a cruz não matou Jesus. Mas
Qual é o ser humano comum que pode meramente mandar seu espírito embora? 2 mais 2 são 4. Jesus tinha de ser o Filho de Deus. De fato. Não foi a cruz que matou Jesus mesmo, não, viu? Jesus deitou voluntariamente a vida por mim e por vocês, por quem quiser. Agora, quando diz aqui, terminando o verso 18, esta regra recebi de meu Pai, quer dizer que o procedimento inteiro fazia parte do plano. Toda a encarnação, a vida, enfim, e finalmente a morte. Um ser humano comum pode sim tirar a própria vida. Só que não pode mudar de ideia depois e voltar. Aí que não dá. Né? A Jesus, o Pai deu a capacidade de reunir espírito e corpo. Foi sui generis, único, caso único, mais ninguém. Agora, vamos ver aqui rapidinho só os versos 19 a 21. É um assunto meio diferente. Pronto, por causa dessas palavras houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, está louco. Por que lhe dás ouvidos? Já outros diziam, mas esses não são os dizeres de um demonizado. Acaso um demônio pode abrir os olhos de cegos? Já que estamos no Brasil e que não falta servidores do inimigo ao nosso redor de diversos tipos, eu vou comentar uma coisa que nem sempre eu comentaria, mas assim que demônio não podia abrir olho de cego, pensavam eles, mas no meio dos espíritas e satanistas parece que acontece ou pode acontecer uma coisa um pouco diferente. Se um demônio causar cegueira, o que é possível, eles podem, um demônio maior pode removê-la. Isso acontece. Não vou entrar em detalhes aqui, só para constar. Pronto, agora vamos prosseguindo. Vamos ler agora os versos 22 a 30. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Aí um intervalo. E era inverno. E Jesus estava perambulando no templo, no pórtico de Salomão. Aí os judeus o cercaram e lhe disseram, até quando nos manterá em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondendo-lhes Jesus, eu já vos disse e vocês não creem. As obras que eu realizo no nome de meu Pai, elas testificam a meu respeito. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, como eu já vos disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou vida eterna a elas, e elas nunca jamais serão desperdiçadas, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Diz que estava agora a festa da dedicação em Jerusalém. Eu diria que o capítulo 8 aconteceu no dia 18 de outubro do ano 29. Isso é uma questão outra que posso defender, mas não aqui. Já os capítulos 9 e o capítulo 10, 1 a 21, aconteceram um pouco depois, parece. Aqui, em 10, verso 22, é o dia 17 de dezembro de 29. 2 meses mais tarde. Eu suponho que Lucas 10, 1 a 14, verso 24, aconteceu durante esses 2 meses. O que significa que os 70 foram enviados durante os últimos 6 meses do ministério terreno do Senhor. Os 70 foram enviados ao interior da Judeia, ao passo que os 12 foram enviados à Galileia. Agora,
verso 23, Jesus está perambulando no templo, exatamente porque era inverno, estava frio. Então ele estava andando para ficar confortável. Normalmente ele ensinava sentado. Agora, eu creio que essa iniciativa dos judeus, que está no verso 24, eu não sei, eu creio que eles queriam que Jesus falasse com todas as letras para eles poderem condená-lo em seguida. Mas Jesus não iria cair tão facilmente na emboscada. Aí eles vêm, até quando vos manterá em suspense? Se você é o Cristo, diga logo. Então. Aí Jesus, eu já vos disse, e vocês não creem meramente. O suspense desse pessoal era fingido. Eles meramente não queriam reconhecê-lo. Ficaram se contorcendo. Mas Jesus, o que já tantas vezes já havia falado, olha, são as obras que testificam, ora, o que é isso? Verso 26, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, como eu já vos disse. Eu entendo que esse eu já vos disse tem a ver exatamente com o início aqui do capítulo, que foi um pouquinho antes, talvez um mês ou dois antes. Isso que Jesus disse, eu já vos disse, de fato, exatamente o que está ali atrás. Eles não são das ovelhas de Jesus. Por que não? Porque as minhas ovelhas, dizendo ele, verso 27, as minhas ovelhas me ouvem. E eu as conheço. E elas me seguem. E eu dou vida eterna a elas. E elas nunca jamais serão desperdiçadas. E ninguém as arrebatará da minha mão. Agora vamos com calma aqui. Vida eterna é uma qualidade de vida. É vida em comunhão com o Pai, o Criador. Quando aqui fala desperdiçadas, eu acho que a sua Bíblia talvez diga que não vão perecer ou coisa parecida, mas no meu entender, o vocábulo aqui é diferente. É unicamente dentro do soberano Jesus que nós podemos realizar o potencial que representa a nossa vida e para o qual nós fomos criados. Quem não for de Jesus, portanto, joga fora a vida e a vida fica exatamente desperdiçada. Não realiza o propósito, não alcança. Viveu, enfim, em vão. Para mim, então, aqui temos uma coisa muito gloriosa, tremenda, que Jesus não somente salva a nossa alma, mas Ele também salva a nossa vida, quer dizer, a vida que estamos vivendo aqui. Podemos viver em prol do reino dele, com isso nós salvamos a vida, em vez de jogar fora a vida, em vez de desperdiçar a vida. Agora, quando aqui ele fala de ninguém arrebatar da minha mão, é preciso entender que arrebatar é uma coisa e você pular fora é outra coisa. Arrebatar é uma coisa feita por uma força alheia. Você não pode se auto-arrebatar. Isso não existe, pelo sentido do vocábulo. Então, nós temos aqui uma força alheia. E é claro que nenhuma força alheia é maior do que Deus. Então, quando Jesus diz que ninguém arrebata da minha mão, e menos ainda da mão do Pai, claro, porque para arrebatar, essa força, esse poder teria que ser maior, que isso não existe. Não tem. Agora, arrebatar é uma coisa, agora você pular para fora, isso aí é outra coisa. Olha, gente, escuta, por favor. Se você não quer ir para o céu, fique tranquilo, você não vai. Ninguém vai para o céu feito gato arrastado pelo rabo. Você não querendo ir, você não vai, fique tranquilo. Jesus foi muito claro em João 15, verso 6, vamos chegar lá mais tarde, citando Jesus, se alguém não permanecer em mim, será jogado fora como ramo. Ora, permanecer depende de nós, depende da gente.
E é voluntário. Ninguém é obrigado a fazê-lo. Quem escolher não permanecer está simplesmente pulando fora. Então, é preciso entender que arrebatar é uma força alheia agindo e nenhuma força alheia é maior do que Jesus ou do que o Pai. Agora, lastimavelmente, tantas vezes eu fico cansado até de ter que repetir, mas outra vez aqui, em vez de meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, talvez metade de 1% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior trazem o que meu Pai me deu é maior do que tudo. Você vai achar isso assim mesmo na linguagem de hoje, está atualizado. Mas que coisa estúpida. O que meu Pai me deu é maior do que tudo. Isso nem sentido não faz. Mas é assim que está em um punhado miserável e, infelizmente, algumas versões seguem isso. Não entendo porquê. Pronto. Agora vamos ao verso 30. Eu e o Pai somos um. Agora vou ter que ler o que segue. Até verso 39. Aí os judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar. Já tinha feito isso antes que já passamos hoje. Respondeu-lhes Jesus: eu já vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai, por qual delas vocês vão me apedrejar? Os judeus responderam-lhe dizendo: não é por uma boa obra que vamos te apedrejar, mas por blasfêmia, precisamente porque tu, sendo um homem, te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: mas não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Ora, se ele chamou deuses aqueles para os quais a palavra de Deus veio, e a Escritura não pode ser anulada, dizem vocês, aquele que o Pai consagrou e enviou para o mundo, blasfemas, por eu ter dito, sou filho de Deus. Mas se eu não estou realizando as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e crer que o Pai está em mim e eu nele. Aí tentaram prendê-lo outra vez, mas ele escapou das mãos deles. Ele dizendo, no verso 30, eu e o Pai somos um, então ele está dizendo que ele é Deus, né? Claro. Até eles entenderam isso. Como não queriam reconhecer, então interpretaram como blasfêmia e isso, na lei deles, acarretava a morte, quer dizer, por apedrejamento. Como já tenho dito, fatalmente tinha pilhas de pedra ali, porque senão não poderiam apedrejar sendo necessário. E novamente Jesus apela para as suas obras. Diz, nem aí, não é por isso, é porque você, sendo um mero homem, está dizendo que é Deus. Eles não queriam reconhecer as evidências que Jesus havia dado. Agora Jesus dá uma resposta que eu acho um pouco diferente. Não está escrito, verso 34, não está escrito em vossa lei, eu disse sois deuses. Isso é Salmo 82, e verso 6, onde o próprio Deus está falando no verso 1. E de passagem, Deus chama os salmos de lei, de passagem. Se Deus chamou deuses àqueles para os quais a palavra de Deus veio, e a Escritura não pode ser anulada, isso aí é uma parte que Jesus insere, mas que em si já é uma declaração muito importante. A Escritura não pode ser abalada, não pode ser anulada.
Portanto, se edificarmos as nossas vidas sobre a palavra de Deus, temos um fundamento seguro que não pode ser abalado. Quer dizer, a tua confiança naquela palavra pode ser sacudida, mas a própria palavra, não. Voltando então aqui, dizem então vocês que eu estou blasfemando. Aí ele apela outra vez para as obras, mas eles não estão querendo reconhecer mesmo, não. Aí ele volta e diz outra vez: o Pai está em mim e eu nele. Ele olha, vejam o que Jesus está fazendo aqui no verso 38. Creiam nas obras. Jesus ainda está oferecendo assim, uma oportunidade deles mudar, deles se arrepender, deles serem salvos. Não. Não querem. Aí tentaram outra vez de prendê-lo, mas, como em outras vezes, ele escapou de suas mãos. Isso nós temos já em capítulo 8, verso 59, lá atrás em Lucas 4, verso 30, e outros momentos Satanás tentou matá-lo, mas não conseguiu. Não era o momento. Ninguém ia conseguir até chegar o momento determinado pelo Pai. Agora, chegando ao verso 40, nós estamos agora nos últimos 3 meses do ministério terreno do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui os versos 42. Ele, Jesus no caso, retirou-se outra vez para o outro lado do Jordão, que era chamado Pereia. Outro lado do Jordão, para o lugar onde João batizava no começo, e permaneceu ali. E muitos iam ter com ele e diziam: de fato, João não realizou sinal algum, mas tudo quanto João disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram para dentro dele. Aqui não tem nada de misterioso. De fato, Jesus se ausentou, foi para o outro lado do Jordão, lá ficou por algum tempo. Eu acho meramente curioso a colocação aqui no verso 41. Aparentemente, de fato, João nunca fez milagre. Não era o ministério de João, ele meramente batizava um batismo de arrependimento, proclamava. Mas então, dizendo eles aqui que tudo que ele disse a respeito de Jesus era verdade e, portanto, eles creram. Está aqui essa colocação. Creio que podemos prosseguir mais um pouco. Vamos agora ao capítulo 11, que é o caso de Lázaro de Betânia. Eu vou ler os primeiros 3 versos tão somente. Ora, um certo homem, Lázaro de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, ficou doente. Abre parêntese. Era a Maria que tinha ungido o Senhor com mirra e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Fecha parênteses. Então as irmãs enviaram alguém dizer a ele: Senhor, eis que aquele que amas está doente. Eu preciso comentar o que está aqui no verso 2. Obviamente, neste momento, Jesus ainda não tinha sido ungido por Maria. Mas você precisa lembrar que João está escrevendo isto aqui décadas mais tarde. Nós entendemos que ele escreveu o evangelho dele no ano de 62 e, portanto, mais de 30 anos mais tarde. Então, da perspectiva de João escrevendo este
Evangelho, então, era no passado, Maria tinha feito isso, então entendo dessa forma. Da posição dele onde está agora, era passado. Ela que tinha ungido Jesus. Quero comentar mais um detalhe aqui no verso 3. O verbo amar aqui é o verbo fileu, quer dizer, você tem afeto por ele. E Jesus, de fato, tinha afeto por aquela família. Então, o que temos aqui é meramente que as duas irmãs apelaram para Jesus. Quer dizer, Lázaro fica doente, então mandaram avisar, ó Senhor, ele está doente. Obviamente estavam esperando que Jesus fizesse alguma coisa para evitar o que depois aconteceu, a morte do homem. Agora, acontece que Jesus deixou Lázaro morrer de propósito. Isso vamos ver já a seguir.